Olá, boa tarde. Hoje eu quero refletir com você sobre a vida de Daniel. Daniel foi um homem e um jovem que viveu perto do ano 605. Ele foi levado cativo da sua nação de Judá para a Babilônia. E longe de sua cultura, dos seus hábitos, do seu ambiente, ele foi levado para ser um jovem que deveria ter a sua identidade toda modificada. Novas vestes, novos hábitos, nova língua e uma responsabilidade de se preparar em 3 anos para estar com toda a sua sabedoria e preparo intelectual a serviço do rei. Mas esse rei Nabucodonosor, ele era severo e ele deixou uma ordem muito clara, que esses jovens deveriam estar aptos em 3 anos. E aqueles que deveriam cuidar deles, prepará-los, se não fizessem corretamente, perderiam a cabeça, morreriam. E era oferecido a eles então, vindo diretamente da mesa e do banquete do rei, vinho e alimentos. Mas esses alimentos, eles eram oferecidos a outros deuses. Eles tiravam e apresentavam em sacrifício a Deus, o Deus deles, e também o vinho era derramado nos altares, aqueles altares pagãos. Daniel tinha princípio. Daniel tinha uma fé muito segura, uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus dizia que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, ao único Deus, o Senhor eterno, a quem hoje nós também buscamos e adoramos aqui nesse espaço. Ele deveria então se curvar, mas não a outros ídolos. E Daniel toma essa atitude firme. Ele usa de inteligência e ele pede àquela pessoa que está coordenando o cuidado com os jovens onde ele estava no meio, e pede que ele e seus amigos, que tinham essa fé diferente, que fossem tratados diferente, que apenas se alimentassem de legumes e de água, para que não desfrutassem de comida alheia. O próprio homem, o oficial do rei, disse que não, porque ele correria risco de vida. Mas Daniel propôs: dá-nos oportunidade de 10 dias, e então você reavalie para ver se nós ficaremos abatidos, fracos. E o homem assim fez, porque Deus deu graças. Diz aqui no capítulo 1, no verso 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Veja, quando nós estamos decididos a obedecer a Deus, o próprio Deus coopera conosco. Nós sabemos disso, mas era visível que Deus cooperava e que Daniel estava sendo atendido na sua oração, na sua petição, e que Deus estava fortalecendo Daniel. 10 dias depois, o homem, o oficial, foi conferir, e Daniel e os seus amigos, fiéis a Deus, eles estavam mais sábios, mais prontos. E 3 anos depois, eles foram levados à presença do rei. E quando chegaram à presença do rei, a Bíblia diz que o rei se assustou com o desempenho deles. Diz assim, que sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, o rei descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Ou seja, quando Daniel fez aquela avaliação do rei para saber qual dos grau intelectual daquelas pessoas preparadas nos 3 anos, o próprio rei Nabucodonosor ficou surpreso com o que Deus havia feito. Ainda que seja difícil, ainda que seja uma exigência, um esforço muito grande, não se esqueça, o próprio Deus ajuda
e recompensa. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz que Deus se aproxima de nós. Se nós dermos um passo em direção a Deus, Ele também se aproxima de nós. Ou seja, se você se dispuser hoje, e eu também, a cumprir aquilo que Deus nos convida a fazer, que é honrá-lo unicamente, que é nos curvarmos unicamente diante dele, atribuir toda honra, toda glória, todo elogio, todo sucesso ao desempenho do nosso Deus conosco, habitando em nós, dirigindo a nossa mente, você verá o que Deus fará. Porque Deus sabe honrar aqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus derrama sabedoria. Deus derrama sabedoria, mas Deus também preserva a vida. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, o nosso grande rei sábio Salomão, ele escreve assim nos seus conselhos: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Viu? Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente deseja cumprir as ordens do Senhor, Ele próprio nos abençoará. E é assim que Deus está fazendo hoje na sua vida. Deus também quer ser o único Senhor, o único Salvador da sua vida, o único estimulador, o único companheiro fiel. E faz diferença, que vai te capacitar, que vai te dar criatividade, que vai te ajudar a viver esse dia e todos na presença dele, com a força dele. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que honra todos os que te servem. E nós te louvamos porque o Senhor nos privilegiou com a presença de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, nos guiando todos os dias. Então nós nos curvamos diante de Ti, para Te reconhecer nesse dia como o nosso único Senhor e Salvador. Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Teu cuidado tem preservado vidas, o Teu cuidado, Senhor, tem nos dado força, e nesse dia não será diferente. O Senhor vai nos dar criatividade, vai nos dar vigor, o Senhor nos dará da Tua presença, e isso não tem preço. Esse é o nosso tesouro, é a nossa herança, é a nossa verdadeira prosperidade. Por isso, em nome de Jesus, abençoa quem está conosco, assim como Daniel foi favorecido pelo oficial do rei, que hoje também os teus filhos e tuas servas, que nós todos sejamos favorecidos por pessoas no nosso caminho, que também tenham graça, que nos ajudem a cumprir a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma excelente semana produtiva. Até a próxima, se Deus quiser.